Sejam então bem-vindos a mais este especial Informação da ERTS, hoje com uma entrevista aos membros da Filarmónica União Sardualense, a propósito de um projeto que esta Filarmónica tem em curso, intitulado Aldeias com Música. Vamos conhecer também um pouco mais de perto esta realidade que é esta Filarmónica do Sardual. Connosco em estúdio César Grácio, o Presidente da Direção da Filarmónica União Sardualense, Américo Lobato, o maestro desta Filarmónica, e Susana Paixão, também responsável pela área de comunicação junto da União Sardualense. Vamos então à conversa com os nossos convidados. Antes de mais, muito obrigado a todos por estarem connosco. Vamos conhecer então um pouco mais daquilo que é a Filarmónica e começando um pouco pela história desta instituição. César Grácio, 160 anos, não é qualquer instituição a nível distrital e mesmo nacional que atinge, digamos assim, tanto ano de atividade. É de facto uma data muito importante. É verdade. 160 anos que irão ser feitos neste 3 de agosto de 2022. Não é todas as associações que chegam. No caso do nosso concelho, a Filarmónica é a associação mais antiga do concelho. Portanto, são 160 anos de altos e baixos. A nossa Filarmónica sempre foi caracterizada por altos e baixos, digamos, durante a sua história. Portanto, e é interessante falarmos um pouco já desta história, porque sabemos como tudo iniciou. A Filarmónica União Sardualense, quando iniciou, em 1862, não seria com o nome de Filarmónica União Sardualense. Este nome foi portanto, digamos... Sei que houve aqui uma fusão, digamos assim, de duas instituições, não é? Que se gerou por volta de 1911, que surgiu aí então a Filarmónica União Sardualense, mais precisamente, se não estou em erro, a 5 de abril de 1911. Inicialmente existia a Filarmónica, a Sociedade Filarmónica Sardualense. Portanto, foi a primeira a existir. Mais tarde, devido a alguns inconscientes, digamos assim, quesílias, rivalidades, surgiu a Fraternidade Sardualense, Filarmónica Fraternidade Sardualense, e em 1911, como eu disse, em março de 1911, com a visita uma visita importante que houve portanto, ao Conselho por parte do Governador Civil, as duas Filarmónicas acompanharam essa visita, e à saída do Governador foi aí que se deu o entendimento entre as duas bandas, porque até essa altura, diga-se de passagem, que foi sempre uma rivalidade muito acesa, que chegava mesmo aos ditos fins, muitas vezes, que havia este facto, digamos assim, em que os instrumentos serviam para tocar, como é óbvio, e não só para tocar, também serviam nessas alturas para outras situações. Como eu disse, em 1911 então surgiu a Filarmónica União Sardualense, sediada no Sardual, nas ruas velhas do Sardual, onde sempre esteve, e que nós gostamos muito de estar, porque damos, penso que tem todo o cariz da envolvência das ruas, digamos, da parte mais velha do Sardual, as ruas velhas do Sardual. Portanto, é icónico os ensaios à sexta-feira, ao sábado. Neste caso, antigamente era o ensaio à sexta-feira, que era feito no verão. Eu lembro-me, já sou músico, também além de presidente sou músico há 35 anos, de ver as janelas do ensaio aberto e a população a assistir, portanto, aos ensaios, sempre cumprindo as regras, porque na altura, quando eu entrei, era o mestre Francelino de Lopes Pereira, era o maestro da banda, portanto, o maestro com o qual eu aprendi, e com o qual se pautava por um grande rigor, portanto, tanto de musical como de respeito. E aí, digamos assim, da pessoa
estivesse a assistir que interrompesse ou que falasse durante, portanto, o ensaio da música, portanto, que era chamado automaticamente a atenção. Hoje as coisas são diferentes, ou não? De facto, este setor, digamos, esta área das filarmónicas evoluiu muito e hoje também há muito amadorismo, mas menos que noutros tempos, não é? Exato. Teve que evoluir porque os tempos assim o ditam. E antigamente mesmo o tipo de ensino que era aplicado numa filarmónica, e como sabemos era mais rigoroso, hoje não pode ser tanto. Isto também temos que ver portanto, o tempo, os anos em que estamos inseridos neste momento. Antigamente eu vejo pelo nosso concelho, havia ofertas de atividades que havia no nosso concelho, havia a filarmónica, mais tarde havia o grupo desportivo e pautava-se por ali. Pouco mais havia. Entretanto apareceu o grupo de teatro Jujetas também, mas era o que havia poucas atividades. Hoje em dia sabemos o manancial que é, portanto, todo o tipo de atividades, e além das atividades que há, muitas que nós nos deparamos e que realmente nos obrigam e neste momento também nos estão a obrigar a adotar outro tipo de estratégias, que é as atividades em casa, que nós sabemos muito bem, os videojogos, os computadores, que prendem muito a juventude em casa, e que essa mesma juventude que antigamente portanto se inclinava para este tipo de associações, estamos realmente a verificar que, ainda mais com a pandemia, que esta realidade se está a alterar e que as crianças estão a ficar muito, e os jovens muito presos em casa, agarrados aos ecrãs. Já vamos aprofundar um pouco mais esta realidade que é a filarmónica, a outros níveis também. Eu passava agora a conversa para o maestro Américo Lobato. De facto, esta realidade da música em filarmónica tem de facto evoluído, como aqui temos vindo a referir, de forma diferente. Hoje há um maior profissionalismo. Como é que encara este processo? Boa tarde, antes de mais. Naturalmente foi um processo que ao longo dos anos foi evoluindo e tem que evoluir, porque felizmente as filarmónicas já são vistas, e ainda bem, com outros olhos do que eram há uns anos atrás. Antigamente as filarmónicas eram principalmente para as pessoas do campo e eram um escape que tinham para fazer algo diferente na vida deles. Hoje em dia já não é assim, as bandas estão muito mais profissionalizadas, sendo que a nossa é uma banda super amadora, mas a máxima que eu utilizo, quanto mais amadorismo, mais profissionalismo. As bandas tiveram que evoluir porque a sociedade evoluiu, e acima de tudo os gostos foram evoluindo, e para chegar ao máximo de pessoas possíveis, sejam eles ouvintes ou mesmo pessoas para integrar a nossa filarmónica, ou as filarmónicas, a música das filarmónicas teve que se transformar, teve que evoluir, teve que acompanhar os tempos de uma forma dita normal. Começou muito cedo nisto, e segundo sei, comecei muito jovem, também na filarmónica, não é? Começou por aí mesmo. Eu comecei, mas eu não sou o caso único, porque a maior parte de nós começou muito cedo na filarmónica. A minha história é um bocadinho peculiar, porque eu fui obrigado. Fui obrigado a ir para a filarmónica, e agradeço isso aos meus pais, mas foi aquele ódio-amor. Inicialmente não gostava da filarmónica, é normal, não gostava, que fui obrigado, mas com o passar, a educação que me foi passada, que se estás, tens que assumir a responsabilidade para o bem e para o mal, fui gostando, fui trabalhando, fui estando e estou lá. Portanto tenho 40 anos, entrei aos 11 anos. Eu sinceramente já nem sei os anos que lá estou. O César é dos mais velhos, se não o mais velho, portanto é o César e o Martinho, e eu devo ser por aí, devo ter 31 anos de banda filarmónica, portanto aquilo é a minha segunda casa. Já não sei viver sem aquilo, sinceramente. Também ao nível da preparação, portanto, daqueles que integram a banda, as coisas têm evoluído. Como dizíamos aqui hoje, já nesta nossa conversa,
há muitos fatores concorrenciais que hoje afetam, de facto, aqueles que militam nas bandas ou eventualmente poderiam vir a participar de uma banda, os videojogos e outros aspectos que envolvem a sociedade hoje, mas isto nota que tem tido, de facto, influência naquilo que é o trabalho que vai desenvolvendo ao nível da preparação dos jovens sem sombra de dúvida. E sem sombra de dúvida que todas as associações, todas as atividades estão a perder para os ecrãs e para os teclados, sem sombra de dúvida. Em relação às filarmónicas e à nossa filarmónica, sentimos que e a verdade é esta, a música é uma atividade que exige dedicação, trabalho em casa, não menosprezando o futebol, mas o futebol, agarramos na bola, damos um chute na bola e vê-se resultados imediatos. A música não é assim, não é? Tem que haver uma preparação. Então, música em grupo, porque se eu quiser sozinho aprender um instrumento, eu sozinho até posso gozar o instrumento. No nosso caso, um instrumento de sopro, aprendo a soprar a parte mais técnica do instrumento, faço som, já me sinto satisfeito. Tocar em grupo tem que ter outra vertente, que é a leitura de uma pauta, toda uma formação musical. Estes dois pontos juntos, não é? Realizam um aprendiz de música, sem sombra de dúvida, quando estamos a tocar em grupo. Só que para chegarmos ao ponto em que já estamos aptos para tocar em grupo, são muitas horas de sacrifício, muitas horas de estudo. E é muito mais fácil estar sentado num computador ou um ecrã, a ver um filme, a jogar um videojogo, não é? Do que estar dedicado àquele meu instrumento. E tem sido complicado para nós fazermos esta gestão, mas temos, é a realidade. Apesar de ser complicado, temos que saber viver com ela também. Pronto, e a questão é que vamos combatendo. Nós sabemos que todos os anos entram X alunos para a Escola de Música. Abrimos inscrições, não falando em números, mas entram X alunos. Sabendo nós que nem todos vão lá ficar, por mais que queiramos isso. Porque inicialmente vão porque os amigos vão, a formação é igual para todos, só que há sempre aqueles que chegam ali a uma altura que são desencaminhados, naturalmente perdem o interesse. E o nosso principal objetivo é os poucos que vão ficando, agarrá-los, digamos, com unhas e dentes. Muito bem. Eu vou falar agora um bocadinho também com a Sandra Paixão. A Susana, aliás. Susana Paixão. A Susana Paixão, que está neste projeto há pouco tempo, digamos assim, na área da comunicação. Sim. Em face daquilo que já fomos aqui falando, como é que se dá a volta ao texto, entre aspas, no sentido de promover, de facto, uma associação como esta, em concreto, promover o ensino da música? Sim, boa tarde. Antes de mais, deixe-me agradecer, eles esqueceram-se, mas também faz parte da minha função agradecer o vosso convite para estarmos aqui. Bem, para já é importante dizer que sim, é a minha primeira vez com uma banda filarmónica, mas eu já venho portanto, a minha área de formação é na área da comunicação, efetivamente, mas nos últimos anos trabalhei como produtora executiva de uma companhia de teatro, também uma associação sem fins lucrativos, que também é uma área muito difícil da cultura, não é? O teatro é o parente pobre da cultura. E depois, por casualidade, porque temos uma pessoa na nossa vida em comum, um terceiro elemento que aqui não está, que não tem nada a ver com a banda, que é o meu companheiro e é amigo de infância do César, e por casualidade conhecemos, por casualidade também eu fui morar para o Sardual há pouco tempo e comecei a trabalhar com a Filarmónica. O desafio é enorme, que era o que o Vítor me perguntava, porque, por um lado, porque a banda, como dizia bem o Vítor, portanto, como a grande parte das filarmónicas é uma banda amadora, não é? Que tem, como diz o maestro e muito bem também, um nível de profissionalização muito grande ao nível do compromisso dos músicos, não é? Mas tem sempre aquela questão de as pessoas têm uma profissão para além da banda, portanto, que no meu caso anterior de experiência com a cultura era diferente porque era uma companhia de teatro profissional, portanto as pessoas eram pagas para trabalhar. Aqui não é? As pessoas às vezes são pagas com um lanche e às vezes só não são pagas e ponto final. E claro que noutras ocasiões são pagas, sim, mas pronto, regra geral não é disto que as pessoas vivem, portanto o nível de compromisso é diferente. E então, para mim é um desafio enorme, mas é também um enorme prazer, para já porque tudo aquilo que se me apresenta como um desafio é desde logo interessante, não é?
E depois porque senti, quer da parte do César e de toda a direção, quer por parte do maestro, uma vontade imensa de fazer um trabalho tão profissional como as estruturas artísticas profissionais, não é? E depois, pronto, eu aqui também em conversas casuais com o César, eu fui-lhe falando das minhas experiências, com a captação de investimento externo, porque um dos problemas das associações sem fins lucrativos é efetivamente o não terem meios financeiros para avançar, não é? Às vezes quer-se fazer mais e melhor, no caso da banda é sempre necessária uma manutenção constante dos instrumentos, ou os fardamentos, porque os miúdos crescem e precisam de uma farda nova, não é? Ou para as deslocações a outros concelhos, não é preciso ser muito longe, nem sequer é para o estrangeiro, mas tudo isso envolve custo, não é? E tudo isso exige dinheiro. E então foi por aí, foi um bocadinho por aí que começámos e que se viu o interesse na minha colaboração com a banda. O meu papel aqui é, efetivamente, mostrar que a banda é profissional. Eu sinto isto assim, portanto, é fazer passar a imagem daquilo que realmente é, que é uma estrutura artística profissional, embora seja amadora, não é? E que tem uma forma de trabalhar muito profissional e que tem músicos que são muito mais profissionais que alguns profissionais que eu também conheci, que até cumprem horários, que até pronto, são cumpridores daquilo com que se comprometem desde o início quando integram o corpo de banda. E pronto, basicamente é dar aqui uma lufada de ar fresco no tipo também de comunicação que a banda faz com o seu público, com o potencial público, com eventuais parceiros, com patrocinadores, com instituições públicas, privadas. Portanto, é basicamente colocar a Filarmónica no mapa, e fazê-la sobressair um bocadinho do mundo das filarmónicas que nos rodeia. E tem conseguido? Ainda é cedo. Ainda é cedo, mas eu acho que já temos feito alguma coisinha. Sim, eu acho que já temos tido, acho que já se vai notando qualquer coisa. Vamos ver, este projeto que iniciamos agora é a primeira grande atividade que vamos ter desde que eu entrei na banda, porque entretanto entrei na banda numa altura em que se julgava que a pandemia já estava a acabar e depois lá viemos por aí abaixo outra vez. Pronto, e agora estamos a retomar, não é? Este projeto era para ter iniciado já em janeiro, mas porque tínhamos o Centro Cultural fechado, porque ainda havia muita coisa fechada e muito receio ainda das pessoas em aderirem a este tipo de iniciativas, e então achámos melhor empurrar o primeiro concerto para o segundo mês, que era fevereiro, e por isso temos neste primeiro fim de semana os tais 2 espetáculos. E então estamos todos muito expectantes para ver como é que vai correr. Eu também, porque é a minha primeira atividade pública enquanto colaboradora da banda, mas estou altamente entusiasmada porque vejo, são pessoas com muitos anos de banda e com muitos anos de associativismo, mas com ideias ainda muito frescas e muito, felizmente para mim, não é? Enquanto profissional isso para mim é muito bom, porque eu não sou artista, portanto eu de todos eles, do grupo de 40 pessoas que é a Filarmónica, eu sou a única que se calhar que não tem ligação nenhuma às artes, a não ser eu ter trabalhado sempre com artes, não é? Trabalhei em rádio, mas não, é uma arte diferente, não é? E então é giro, porque eu estou sempre numa perspectiva de quem observa, não é? E às vezes também... Mas está no sítio certo para aprender. Eu acho que sim, para aprender e para lhes ensinar algumas coisas que eles, enquanto artistas e enquanto estando envolvidos no projeto, também às vezes não têm essa capacidade, porque estão dentro, não é? E eu acho que também lhes faz a eles bem ouvir alguém de fora e olhar de fora, não é? Um terceiro olhar. Falemos então do projeto. Como é que surgiu esta... Eu posso iniciar, mas depois o César fala do restante. Como é que surgiu esta ideia? Pronto, esta ideia surgiu... devido à pandemia, a banda estava um bocadinho obrigada a parar nas atividades públicas, não é? Nas apresentações públicas. O César manifestou a vontade de voltar àquilo que a banda era quando a pandemia chegou, não é? A banda estava muito bem em 2019, estava mesmo talvez no auge da sua carreira de apresentações públicas e de repente parou tudo, não é? E então havia esta vontade, mas as pessoas não estavam muito receptivas. Pronto, e então, em conversa, e também, por outra questão que eu já vou explicar, pensou-se, então se calhar vamos ao fulcro da questão, vamos às aldeias, que era quem gostava de ouvir a banda, essencialmente as pessoas, as mais antigas e não só, mas são as pessoas que realmente valorizavam muito o trabalho da banda, e depois ao mesmo tempo surgiu também uma possibilidade de financiamento por parte da Direção-Geral das Artes, para entidades do Vale do Tejo, de Lisboa e Vale do Tejo, para financiar um projeto, uma intervenção artística nesta região.
E eu pensei, disse ao César, pá, se calhar isto é o ideal, aproveitamos e juntamos tudo isto, temos financiamento, podemos fazer uma coisa um bocadinho mais arrojada do que aquilo que é costume, em vez de ser só a banda ir tocar pela rua, não é? E por que não? E pronto, e o projeto foi apoiado, felizmente, e pronto, e lá vamos nós começar as aldeias com música, ver como é que corre, os objetivos do projeto. Eu vou deixar se calhar para o César esclarecer. Então, avancemos em termos de objetivos, o que é que este projeto, que se intitula Aldeias com Música, pretende? Então, como o nome diz e como a Susana acabou de explicar, Aldeias com Música, basicamente o que nós pretendemos com este projeto é levar a música às aldeias, a cultura às aldeias. As aldeias, neste caso, e o que nós escolhemos, poderia ser de outros concelhos, neste caso será do nosso concelho, porque dentro do nosso concelho é curioso, nós temos aldeias às quais, que é o caso do primeiro concerto que vamos realizar no sábado, portanto, é uma aldeia que está perto da sede do concelho, mas à qual há mais de 10 anos a Filarmónica não ia tocar. Portanto, inclusive, eu recordo, era na composição da Filarmónica existia músicos dessa mesma aldeia, que é Andreus, e nesta altura não temos ninguém. Um dos objetivos também, além de levarmos a cultura portanto, às pessoas, porque a cultura não é só o espetáculo, e temos que ver no centro cultural, digamos, sentados, nós temos que sair do nosso lugar de conforto e levar os espetáculos a estas aldeias, que não são centros culturais, mesmo os espaços, alguns onde vamos tocar, não têm as condições apropriadas de som, digamos, portanto, mais adequado para nós, mas é isto que nós pretendemos, é levar, além de levarmos também cultura, temos o objetivo de fazermos a captação, porque o espetáculo tem duas vertentes, tem a vertente musical, a apresentação digamos, de um repertório diferente que o maestro já vai abordar, e também tem uma segunda parte que é composta por uma parte de workshop, que seria primeiramente, e que nós teríamos projetado para a experimentação de instrumentos. Obviamente que a experimentação nesta altura não será na íntegra, será mais parcial, devido às condições ainda pandemia, digamos, mas também tem finalidade com isto de captação de jovens para a Escola de Música, para colmatar, e então termos, porque a Filarmónica não é do concelho, não é do Sardual, é do concelho, e o nosso objetivo é termos representantes de todo o concelho, de todas as aldeias a tocar na Filarmónica, neste caso jovens e não jovens. Estamos a falar de quantos concertos nesta fase? Portanto, este mês teremos 2 concertos, serão seguidos, serão dia 19 e dia 20. Dia 19 será o concerto em Andreus, por volta das 15h30, e dia 20 em Valhascos, na aldeia de Valhascos, serão os primeiros concertos. Obviamente eu acabo já por me antecipar e deixar aqui um convite a todas as pessoas que queiram. São 2 concertos, acho, bastante elaborados, bastante ecléticos musicalmente, e muito agradáveis. Esta iniciativa é depois para continuar? Esta iniciativa é para continuar já no mês de março. Dia 19 também de março temos um concerto em Alcaravela Panascos, sim, portanto na Associação Recreativa de Panascos, e depois dia 14 de maio em Santiago Montalegre, noutra aldeia. Obviamente que além deste projeto que temos, e como a Susana disse, que também foi apoiado pela DG Artes, a nossa intenção não fica por este ano. Próximos anos, obviamente estamos e temos o objetivo de levar a outras mais aldeias do nosso concelho, e não só. Mas está dependente sempre, eventualmente, de financiamentos ou não? Não, talvez não esteja. Portanto, a força de vontade, por vezes, a nossa força de vontade, e obviamente que além da nossa força de vontade também temos uma necessidade de captação,
Portanto, se as pessoas não vêm ter connosco, vamos nós ter com elas, vamos nós levar a música, vamos nós dar-nos a conhecer para que possamos e para que as pessoas desfrutem e realmente vejam, nomeadamente os jovens, o que é uma banda filarmónica. Muito bem. Maestro, fale-nos então um pouco daquilo que vai ser a programação destes concertos. Que cuidados é que houve na elaboração dos espetáculos, entre aspas, tendo em conta que estamos, efetivamente, a falar para um público que nem sempre conhece a música, digamos assim, não é? Exatamente. Acima de tudo, e a minha maior preocupação, quando a escolha do repertório, foi, no fim deste concerto, no fim dos concertos, quero olhar para o público e o público tem que ter um sorriso na cara. Isso é o principal. Porquê? Porque é o nosso primeiro concerto pós-pandemia, e eu quero que este concerto traga às pessoas, traga boas energias, traga esperança que finalmente isto está a passar, porque essa também é a nossa vontade e o nosso querer. Eu tentei fugir um bocadinho ao que é o tradicional das filarmónicas, se bem que no início da nossa conversa as bandas estão-se a reformular cada vez mais a nível de repertório, mas agarrando nos objetivos, e num dos objetivos, portanto, a captação de jovens para a filarmónica, eram jovens, portanto, o repertório é um repertório que sei, sem sombra de dúvida, que vai agradar ao público, e vai ser um bocadinho inesperado, porque não estão tão habituados, lá está, não estão tão habituados, e inclusivamente até podem se interrogar, não sabia que as bandas também tocam este tipo de músicas. Posso, não dizendo nomes, mas posso dizer que vamos tocar músicas, bandas rock, por exemplo, algumas músicas populares também, porque temos que perceber também a faixa etária que não está a observar, mas tenho a certeza absoluta que o meu objetivo vai ser cumprido, porque eu coloco-me sempre, e quando penso num espetáculo da Filarmónica, eu monto sempre o espetáculo vendo o mesmo como observador, como espectador, e se eu gostar do que eu vou ouvir, eu sei que as pessoas vão gostar, tenho essa certeza, e as coisas felizmente correm sempre bem nesse sentido. Portanto, é um espetáculo que convido todos a estarem presentes. É um espetáculo, é uma tarde bem passada, é um início de tarde muito bem passada, e tenho a certeza que a pessoa sai dali satisfeita. Não sai com aquele sentimento de vim aqui perder tempo, não. Vim aqui, diverti-me e gostei muito do que eu ouvi. A questão dos workshops também contribui aqui para digamos, esse reforço desse conjunto de ideias que acaba de referir, não é? Isso seria mais interessante se tivéssemos a possibilidade de existir a experimentação, porque é uma parte muito, a ligação portanto, do novo elemento com o instrumento, com o músico, o experimentar, cria-se logo ali uma empatia muito grande. Infelizmente não se pode fazer nesse sentido. Vamos tentar fazê-lo, levando o público até os músicos, convidando portanto, todo o público a chegar-se à Filarmónica, no fim do nosso concerto, tirando dúvidas, perguntando sobre este e sobre aquele instrumento, como é que as aulas funcionam, como é que eu sopro para dentro do instrumento, eventualmente o músico pode dar exemplos, pode estar ali a tocar um bocadinho para a pessoa ouvir, e é nesse âmbito que vamos trabalhar a nível de workshops. Infelizmente não pode existir a dita experimentação, pode-se eventualmente no naipe da percussão. É o único, neste momento, que se pode fazer. Não dá para partilhar. Não dá. É verdade, não dá. Susana Paixão, este momento de conversa no final de cada concerto acaba por ser, digamos, um rebuçado, uma cereja no topo do bolo, após as pessoas terem estado confortavelmente a ouvir a Filarmónica a tocar, terem a possibilidade deste contacto, desta proximidade com os músicos. Sim, é importante. É importante, é essencial, cada vez mais haver uma permissividade da banda, uma abertura da banda ao público, não é? É importante que isto aconteça para que as pessoas se sintam parte, não é?
estas conversas também vão um bocadinho ao encontro daquilo que se vai fazendo cada vez mais, que é a imagem do que se faz nos concertos promenade, portanto, em que se vai explicando as obras que se está a tocar, em que se pede a participação do público, em que se convida inclusive o público a subir ao palco para tocar em alguns instrumentos, esclarecer dúvidas. Portanto, isto é uma tentativa que se tem vindo a fazer, portanto, não é nada de genial que nós estamos aqui a inventar, não é nem sequer pioneiro, mas que tem precisamente este objetivo de aproximar as pessoas de algo que às vezes parece intangível, não é? A conversa também vai um bocadinho para podermos esclarecer as pessoas de uma questão que é importantíssima e que normalmente nós nos esquecemos sempre ou esquecemos até aqui de mencionar, que é a Filarmónica União Sardualense, a FUS, tem uma coisa extraordinária, que é o ensino da música gratuito. Portanto, toda a formação musical, a formação inicial e a formação de instrumento é absolutamente gratuita. E isto, à partida, para quem vive efetivamente já há muitos anos no Sardual e que está habituado a isto, parece uma coisa absolutamente normal. Agora, para quem vem de fora, e é o meu caso, isto para mim eu tenho 2 filhos, não é? E fiquei maravilhada com a possibilidade dos meus filhos poderem ter aulas de música gratuita e até poderem vir a integrar o corpo de banda daqui a uns anos. E normalmente até os membros da direção esquecem-se deste pormenor, é que isto é realmente isto é extraordinário, haver a possibilidade das crianças e adultos poderem aprender música, que em grande parte deste país é pago, porque são conservatórios ou escolas de música, não é? E são pagas, e são mensalidades às vezes até um bocadinho pesadas, não é? E aqui é gratuito, e a qualidade é ótima, e a criança ou o adulto tem possibilidade de integrar um corpo de banda e ir fazer espetáculos dentro e fora da sua localidade. Portanto, isto é qualquer coisa, isto é quase que oferecer um futuro, até porque há alguns membros que já foram membros da banda e que hoje são músicos profissionais, portanto, e que aprenderam a música ali, não é? E isto, nestas conversas que vamos ter com o público, também queremos passar esta informação e deixar claro que isto que oferecemos é uma oferta de grande valor. Portanto, esta possibilidade de se ter formação musical gratuitamente é uma coisa absolutamente extraordinária que tem que ser valorizada, não é? Que tem que ser lembrada. E depois, claro que a intenção no final é trazer uma série de fichas de inscrição de pessoas que queiram vir experimentar. Nós não vamos captar clientes, nós queremos captar músicos, não é? Ou potenciais músicos. Nós não vamos à procura da prestação porque não cobramos. Nós queremos pessoas para encher primeiro a escola e depois a banda. Claro. César Grácio, como é que se consegue, agora na sequência daquilo que a Susana Paixão acaba de referir, que é de facto um exemplo pouco comum no país, o ensino gratuito da música, como é que se consegue, para uma associação como é a FUS, manter, de facto, uma escola de música gratuita? Portanto, conseguimos através de apoios e estes apoios que noutros lados, e sabemos que podem estar mais virados por outro tipo de atividades, aqui, digamos, no nosso concelho temos a felicidade e temos de autarquia olhar para as atividades, não só para a Filarmónica, mas para várias associações e ter essas associações protocoladas. Através de protocolos, neste caso a nossa escola de música é protocolada por um protocolo do município e também da freguesia, ao qual permite que todos os alunos que ingressem na mesma escola possam usufruir da aprendizagem da música gratuitamente. Também dar aqui, deixar o repto que é bom, é um benefício, digamos, à aprendizagem. O que a Susana disse há pouco, acho que é muito importante. As pessoas, por vezes, que estão sediadas e que sempre viveram com o ensino, neste caso, da música gratuito, por vezes não se apercebem o bom que é, porque nós, quando saímos desta realidade e vamos para outras realidades, sabemos o quão é caro, portanto, o ensino da música, o investimento para a aprendizagem da música.
não é só também o ensino, porque a banda, além do ensino, dá um instrumento, dá a farda, portanto o músico tem que dar, obviamente, a sua boa vontade, a vontade de querer aprender, a vontade de cumprir as regras também que a associação tem, que a Filarmónica tem, porque de resto nós estamos lá para trabalhar para a associação, para garantirmos estes apoios todos e mais alguns. É para isso que nós trabalhamos, é disso que nós gostamos, sempre temos que nos sentir úteis também para isso, e a associação está cá mesmo para essa finalidade, sendo que um dos objetivos também, além da aprendizagem da música que a Filarmónica tem, também tem aqui uma vertente que ainda não foi falada, que eu acho muito importante, que é a vertente social, nomeadamente nos jovens. Eu falo com de experiência de 35 anos, vi já desde crianças com dificuldades de aprendizagem em vários níveis na escola de concentração, portanto, em que ingressaram na escola de música, no ensino da música, e conseguiram obter muitos melhores resultados nesses campos, como também eles passam muitos dias, nós estamos em ensaios à sexta, a escola de música ao sábado, ensaios ao sábado, portanto, eles passam este tempo todo, muitos deles connosco. Estão ali, os pais sabem que eles estão ali. Portanto, não andam a fazer outras coisas, digamos. Maestro, pegando um pouco também naquilo que aqui o Presidente da Direção acaba de referir, o ensino de uma atividade cultural, neste caso música em concreto, mas poderíamos estar a falar de outras atividades culturais, é benéfico para o crescimento intelectual e social do jovem, ou não? Aponta-se portanto, este tipo de áreas como fundamental. O Mestre falava, o Presidente da Direção falava no aspecto da concentração, por exemplo, mas haverá outros. É fundamental, de facto, uma área artística ao nível do ensino, de uma forma geral, como formação para os jovens. Temos que entender que a arte é através da arte que nós determinamos a nossa personalidade. O ensino das artes devia ser, mas isto é a minha opinião, e para mim fica, pronto, se é certo ou errado é a minha opinião. Já lecionei há muitos anos e leciono, mas com crianças, nos infantários, nas prés, e acho que era uma questão a debater muito seriamente. As artes, desde criança, desde muito jovem, deviam ser apresentadas às crianças. O teatro é muito importante. O facto de fazermos N personagens, eu não estou a falar da música, porque a música é muito importante, mas todas as artes são muito importantes. Nós vamos conseguir determinar, a partir de experienciar, viver pessoas diferentes, personagens diferentes, vamos conseguir definir quem é que eu sou na realidade. A música são sensações e emoções. A arte da música é só isso. É muito, sensações e emoções. É disso que nós vivemos. É fundamental o ensino das artes, a aprendizagem das artes, para a definição da pessoa, para o ser humano, o crescimento do ser humano. Isso, logicamente, que é utilizado e todos sabemos, e como referiu César, o poder da concentração. Uma pessoa que estuda música é obrigado a ter um foco bem determinado, a concentração, o trabalhar em grupo, o seguir regras, o saber viver em sociedade. Eu costumo dizer muitas vezes que o mais importante, e a música e a filarmónica, neste caso, dá muito mais a todos os elementos do que a própria música em si. Porque sabemos ouvir, todos têm o direito de falar, todos aprendem a respeitar-se uns aos outros. É uma pequena sociedade que nós criamos ali dentro, e conseguimos transportar para tudo o que é a nossa vida no exterior. Todos os valores que aprendemos na filarmónica conseguimos transportar para a nossa vida cá fora. Portanto, acho que é super importante para uma aprendizagem de um ser humano, a música e todas as artes. Muito bem. Susana Paixão, nesta linha que tínhamos conversando,
partir do ano letivo que vem, o teatro, nomeadamente, vai ser uma componente obrigatória para já no 5º e 7º ano, se não estou em erro. Mas, alargando, deveríamos estar perante escolhas múltiplas, ou seja, quem quisesse teatro escolheria teatro, quem quisesse música avançaria para música ou outras artes. Defende um processo destes? Eu, para ser honesta, já fiquei muito feliz por saber que o teatro vai ser uma disciplina obrigatória. Pronto, é um facto que podia ser, se tivessem aberto uma disciplina de artes performativas ou cruzamentos disciplinares, as possibilidades eram bastante maiores, e aí podíamos pôr a dança, podíamos pôr a música, podíamos pôr o teatro, street art, inclusive, é que podíamos encaixar aí uma série de coisas, mas na verdade eu fiquei muito feliz por saber que pelo menos já existe uma cadeira obrigatória ligada às artes de palco, às artes cénicas, não é? Que a música também é uma arte cénica. Eu defendo que, essencialmente, os pais deveriam entender a importância que as artes, tal como dizia o maestro, que as artes têm na definição do ser, do caráter de todos nós, não é? Eu não estudei artes, mas lá em casa estudava-se, eu era mais ligada para as artes literárias, se calhar estudei, não é? E sim, e li uma biblioteca inteira, é muito tenra idade mesmo. Mas até tinha, depois acabei por aprender sozinha a tocar viola, sozinha com uma colega na escola, tinha aquela apetênciazinha e de facto contribuiu muito ao longo da minha vida. Notei ali algumas competências que me foram dadas por aqueles momentos que passávamos a aprender e depois a tocar em grupo e a cantar e aquelas coisas de adolescente, não é? O que seria mais é importante, sim, eu acho que era importante de uma vez por toda integrar-se a música no ensino como uma disciplina obrigatória, se bem que eu acho que já fizemos até agora um trabalho muito bom em relação àquilo que era feito, por exemplo, na minha altura, não é? O meu filho já tem, ou teve, o mais novo, que tem 7 anos, já teve uma AEC, por acaso agora atualmente acho que não é só música mesmo, mas ele teve na escola de onde vinha, era música, pronto, claro que era uma música relativa, não aprendiam a ler uma pauta, mas aprendiam a fazer sons com o corpo, com instrumentos, aprendiam a noção do ritmo, das pausas, do silêncio, a importância do silêncio na música, não é? Portanto, eu até acho que já se vai fazendo muita coisa ainda assim para integrar. O que acontece é que depois são muito pouco tempo, são aulas de muito pouco tempo. A minha filha, que já tem 11 anos, que já está no 5º ano, tem uma aula de música por semana, só. E quer dizer, eu não sinto que haja propriamente uma aprendizagem, não é? Quer dizer, mas pronto, a minha área não é educação, eu não sou letrada nessas coisas. Enquanto meia, como posso falar, eu acho que sim, que fazia sentido integrar mais artes nos currículos, mas como lhe digo, fiquei muito satisfeita de saber que pelo menos uma arte cénica já lá está, e o teatro também permite muita coisa. Se o teatro quiser incluir música também pode, basta que os professores tenham essa vontade e que saibam fazer estar em palco, além do teatro, outras artes performativas, que é perfeitamente viável e adaptável. Muito bem, vamos terminando. César Grácio, ainda não tivemos a oportunidade aqui de abordar uma componente que está um bocadinho mais parada nesta fase da atividade da FUS, que é o seu coro, não é? Como é que estamos? Sim, o coro está menos ativo, como eu tinha dito há pouco. Esperamos retomar também portanto, esta atividade, como retomamos com a banda. Nós sentimos, e posso falar já da banda, que, portanto, mesmo em questão destes concertos, sentimos que havia, portanto, o bichinho nos músicos de quando é que começa, quando é que retomamos, porque com este tempo de pandemia nós pautámos-nos por nunca nos demos por vencidos, então tentámos sempre várias vezes retomar a atividade, portanto, e basicamente estes 2 anos foram caracterizados por um para-arranca sistemático, assim que nós víamos uma janelinha e que dentro das condições de segurança, obviamente, lá íamos nós tentar retomar os nossos ensaios. E há pouco a Susana falou que nós, portanto, na questão do Centro Cultural, os ensaios no Centro Cultural
Nós não estamos a ensaiar na sede da banda, porque a sede da banda, a sala de ensaio tem dimensões mais reduzidas, então tivemos que arranjar aqui outras alternativas, e o município aqui também teríamos que agradecer, não posso deixar de agradecer, disponibilizou o Centro Cultural, e neste momento está um pouco, entre aspas, também a trabalhar para a FUS nesse sentido, com disponibilidade para a FUS, para que possamos ter os ensaios com a maior segurança possível. O coro e está mais parado, e isto eu não posso deixar de voltar a falar do que estava a falar da pandemia, porque está sempre, hoje em dia ainda está inerente, e deixar aqui ou dizer aqui que a pandemia também nos trouxe alguns dissabores, algumas desistências de jovens, portanto foram alguns, para não dizer bastantes, mas obviamente que estamos cá para retomarmos a atividade, para continuarmos, o caminho é para a frente, as coisas estão a correr bem, vão continuar a correr de certo, e o coro irá retomar a sua atividade o mais brevemente possível. Para a frente, o que é que está previsto? Entretanto, perspectivando, de facto, para a frente estão previstas muitas coisas boas, nomeadamente já estamos com algumas atividades em manga, portanto que na altura certa iremos divulgar também alguns projetos muito interessantes dentro de faixas etárias não mais jovens e outras não tão jovens. Temos alguns projetos que gostaríamos de ver concretizados, nomeadamente não só musicalmente, mas como associação, falando um pouco da associação, gostaríamos de criarmos aqui portanto, um local, um livro, digamos, de memórias da FUS, da história da FUS, porque é uma das coisas que há em lacuna nesta filarmónica. Não há nada onde, ou pouco, não haver nada, não poderei dizer, mas há pouco sítio ou poucas edições onde poderíamos consultar a história da filarmónica, digamos. Acho que é uma lacuna muito grave pelos 160 anos que tem, e cada dia que passa que nós não fazemos esse trabalho, as pessoas mais velhas vão ficando, vão nos deixando, e obviamente com elas perde-se muito da história. Há que dizer que a filarmónica, e eu penso que vão perceber onde eu quero chegar, para as pessoas, para o Sardual significa muito. Inicialmente a banda era mais circunscrita à vila. Portanto, basicamente 95%, 97% da banda era constituída por músicos do Sardual. As aldeias, poucos músicos havia. Neste momento não é assim. Felizmente não é assim. Portanto, Sardual, aldeias também já há muita gente, e mesmo aldeias de concelhos limítrofes. Mas retomando o assunto, como eu lhes estava a dizer, as pessoas vão nos deixando e essas memórias vão desaparecendo. Urge fazermos esse trabalho, seja, portanto, é um trabalho que tem que ser feito, tanto de vídeo como de áudio, que se possa ser transcrito para ficar as memórias e histórias que destes anos todos. Portanto, sim. Próximo dia 3 de agosto, aniversário, está alguma coisa prevista em concreto?
o 3 de agosto está previsto tentarmos retomar e fazermos um aniversário, celebrarmos um aniversário normal. Portanto, cortar o bolo é uma grande conquista. Okay. Estamos desejosos que assim o façamos. Eu já partilhei, e é engraçado, nós temos um músico na nossa banda que é reformado da banda da Marinha. Portanto, entendeu continuar, não quis deixar, mesmo quando se reformou a música, e está-nos, obviamente, a dar ali a sua colaboração enquanto músico. Gostaria também, além de ter a banda do Filarmónica União Sardolense, já falei com ele para ver qual era a possibilidade, seja nesse dia, sabemos que, ou no outro dia, perto, de ter portanto, uma banda militar também connosco a assinalar os 160 anos. Vamos ver o que é que vai surgir, o que não vai, mas de certo que vai ser um aniversário, se o pudermos, e pelo que estamos a visto, irá ser comemorado. Normalmente vai ser um aniversário em grande. Muito bem, vamos terminar. Eu se calhar pedia à Susana Paixão, apelando à sua capacidade de comunicação, digamos assim, para deixarmos aqui então este convite final. Sim, eu vou aproveitar só para dizer algumas coisas que ficaram esquecidas, que é importante e que não queria acabássemos esta oportunidade sem as dizer. Primeiro, os concertos são de acesso gratuito, estes todos integrados na Aldeias com Música. A lotação é limitada, é importante que as pessoas que queiram mesmo estar, que cheguem cedo, porque a partir de um certo momento em que tenhamos aquele número de lugares teremos que fechar portas, não é? E eu acredito que vai estar muita gente presente, não somos só nós que temos vontade de voltar aos palcos, as pessoas também têm vontade de voltar a ver coisas a acontecer. Portanto, são gratuitos, a lotação é limitada. Queria dizer-vos também que as dificuldades financeiras que nós sentimos podem ser colmatadas com eventuais ações de mecenato de algumas entidades que nos estejam a ouvir, por exemplo, ações de patrocínio, não só a projetos em particular, mas a toda a atividade da banda anual. Era importante também contarmos com a colaboração desses mecenas que há por esse mundo fora, e que nós sabemos que sim. E pronto, é fácil contactar-nos. Neste momento temos em construção um site, mas ainda não está terminado, portanto, para nos contatarem basta ir à página do Facebook ou do Instagram, é fácil, nós respondemos rápido. E pronto, e agradecer uma vez mais o convite para estarmos aqui, agradecer também o apoio que estão a dar à divulgação deste projeto e da Banda Filarmónica. E pronto, deixar também já agora o repto. Tomar não é assim tão longe do Sardual. Se houver por aí alguém que nos esteja a ouvir ou a ver e que goste efetivamente, ou que gostasse de ter um ensino gratuito de música, nós recebemos pessoas de toda a região, de qualquer, claro que não há nunca ninguém que se desloque muitos quilómetros, mas temos alguns casos de miúdos que vão até de cidades de 30 quilómetros do Sardual para ir aprender música, portanto. Temos alguns projetos muito interessantes que vão sair agora também no âmbito da escola. Não podemos, obviamente não podemos ainda dizer, mas vamos mantendo aqui a Rádio Hertz e a Artes TV a par das nossas novidades. E pronto, e lançar o repto no dia 19 e dia 20, sábado e domingo que vem, em Andreus e Valhascos, Filarmónica União Sardolense. Muito bem. Muito obrigada. Muito bem. Muito obrigado aos três por terem estado connosco. Até uma próxima oportunidade. E felicidades para a FUS. Muito obrigada. Obrigado. Ficávamos então por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.